Todos os nomes aqui no relato são fictícios. Vou contar aqui um relato do meu pai. Na época, ele morava com a minha mãe em um sítio que é de propriedade do meu avô, na cidade de Itajubá, Minas Gerais. O ocorrido aconteceu no início de 1999, um ano antes de eu nascer. Meu pai, recém-casado, trabalhava com meu avô no sítio e era acostumado com o lugar, pois ele nasceu e se criou ali. O sítio fica bem na saída de Itajubá, sentido a cidade de Piquete, bem ao pé da Serra da Mantiqueira, lugar tranquilo e muito bonito. Meu pai conta que sempre ouvia dos mais antigos história de assombrações, o que é muito comum entre moradores de cidades pequenas e ainda mais na zona rural, mas que nunca tinha presenciado nada por aquelas bandas. Os vizinhos do sítio sempre comentavam sobre luzes que viam vindo lá da Serra do Piquete, mas meu pai dizia nunca ter visto nada. Quem mora na região sabe que aquelas serras têm várias histórias de assombrar. Inclusive, ali faz ligação com o Pico dos Marins, lugar bem conhecido por diversas histórias de OVNIs e assombrações, e pela conhecida história do desaparecimento do menino Marco Aurélio, que era escoteiro. Bom, já apresentando o lugar para vocês, vamos à história do meu pai. Ele conta que do nada começaram a sumir pequenos animais do sítio. A princípio foi as galinhas. Ele diz que toda semana alguma coisa estourava a tela do galinheiro e levava algumas galinhas embora. Por mais que reforçavam o galinheiro, o bicho dava um jeito de entrar e pegar as galinhas. Meu pai diz que mesmo colocando uma tela das mais grossas, a qual nem um cachorro de porte grande arrombaria, o bicho dava um jeito e estourava a tela para entrar. Meu avô, cansado de perder criação, colocou uma luz bem forte em frente ao galinheiro para ver se o bicho se intimidava com a claridade e desistia de atacar o galinheiro. Nessas alturas, eles achavam se tratar de uma onça parda, pois seria o único bicho que conseguiria fazer aquele estrago na cerca do galinheiro. E até que funcionou. As galinhas pararam de serem atacadas, mas algumas semanas depois começaram os ataques aos leitões. Era só uma porca da cria e começava a sumir os leitões. Meu pai diz que chegaram a perder toda a ninhada de uma porca. O bicho pegou todos, não deixou um para contar a história. Meu avô, que já era mais desconfiado, começou a achar que aquilo não era obra de bicho nenhum, e sim de alguém roubando suas criações, pois aonde já se viu bichos sumirem assim sem deixar vestígios e também não escutarem nenhum barulho. Perguntou a alguns vizinhos de sítio se aconteceu alguma coisa parecida com eles, e todos disseram que sim, mas pelo que foi dito ao meu avô, eram com menos frequência do que acontecia no sítio dele. Ao perguntar ao vizinho do sítio da frente, conhecido como Zé Dito, a mulher do homem se interviu no meio da conversa e disse: "Tenho certeza que tudo isso que está acontecendo é coisa do Chico, filho da dona Dita. Ele apareceu do nada, depois de 5 anos de sumiço, e é muito estranho. Uma noite dessas, vindo da igreja, eu vi ele deitado, rolando na beira da estrada. O marido interviu e disse: "Deixa de bobeira, mulher. Isso é coisa da sua cabeça." E ela completou: "Você sabe que é verdade. E outra, a casa da Dita é bem perto do sítio deles." Meu avô se despediu, agradeceu pela atenção e foi direto contar para o meu pai essa história, pois meu pai conhecia Chico. Eles estudaram juntos. E meu pai conta que do nada
quando ele fez 16 anos, colocou uma mochila nas costas e sumiu no mundo. Bom, meu pai conhecia ele, mas fazia muito tempo que não o via e nem sabia que ele tinha voltado para a casa da mãe. Diante de tudo isso, só restava ficar mais atento às criações e descobrir se era bicho ou gente que estava fazendo estrago. Meu pai foi até a cidade, comprou sensores de presença, aqueles sensores que quando você passa em frente, eles ativam as lâmpadas. Isso era novidade na época quanto meu pai. Diz ele que meu avô ficou bravo, pois custou muito caro. Bom, ele instalou os sensores em volta do chiqueiro, em um lugar estratégico para que não fosse acionado com a movimentação dos porcos, e sim só com a movimentação de quem viesse de fora do chiqueiro, pois segundo ele conta que sendo animal ou homem, qualquer coisa que visse a luz acendendo de repente ia se assustar e ir embora. Bom, isso era o que ele achava, e até que funcionou por 2 semanas. Mas os ataques voltaram a acontecer. Diante disso, não tinha outra alternativa a não ser fazer uma tocaia e esperar para ver o que diabos estava levando os animais. Só que havia um porém. Meu avô e meu pai não tinham armas na época. Meu pai decidiu então se esconder em um pequeno barracão de guardar ferramentas que havia perto do chiqueiro e ficar à espreita e ver o que era que vinha pegar os leitões, se era bicho ou gente, para daí tomar a providência mais adequada. Todos devem estar pensando a essa altura do relato, quanta paciência esse pessoal tem, ou burrice, mas não é isso. Meu pai e avô sempre foram pessoas de paz e até hoje tentam resolver as coisas do melhor jeito possível, e eles me ensinaram que as coisas resolvidas com calma e sabedoria não trazem aborrecimentos futuros. Bom, continuando a história de meu pai, por 2 noites não viu nada, mas na terceira noite as luzes se acenderam e ele não conseguiu ver o que estava lá, pois seja lá o que fosse, tinha entrado pelo lado oposto da onde ele estava, e com certeza não era gente, pois daria para ele ver uma pessoa em pé dentro do chiqueiro. Seja o que era, entrou por debaixo do cercado e saiu também por debaixo do cercado, causando só um pequeno alvoroço entre os porcos, nada muito alarmante. Pelo menos ele já tinha uma certeza, não era gente que estava roubando os bichos. Diante disso, meu avô pediu uma espingarda emprestada a um amigo e deu ao meu pai para que ele desse um fim ao que estava pegando os leitões. Ele não gostava de matar animais, mas não havia outra solução. Meu pai, agora sabendo pelo qual lado o bicho vinha, ele pegou uma daquelas carretas de puxar no trator e posicionou perto do local. Ficaria escondido dentro dela e assim que o bicho viesse e acionasse as luzes, ele atiraria e daria fim naquilo. Meu avô decidiu ficar junto do meu pai na tocaia, só que ele ficaria no barracão. Se algo acontecesse, ele dava uma ajuda ao meu pai. E na primeira noite, o bicho apareceu. Meu pai conta que assim que as luzes acenderam, ele ficou de pé na carreta, empunhando a espingarda, e viu um bicho de pelos negros passar por debaixo do cercado na parte mais escura do chiqueiro. Ele disse que a criatura até se parecia com um porco, e no primeiro momento ele achou que fosse um porco do mato que foi atraído até ali pelo cheiro dos outros porcos. Ele ficou acompanhando o trajeto do bicho pelo chiqueiro, e foi aí que ele disse ter visto a coisa mais estranha que ele vira em toda a sua vida. Na hora que aquele bicho chegou na parte mais clara do chiqueiro, ele viu que não se tratava de nenhum animal conhecido. Ele disse que aquela criatura era uma mistura de cachorro e porco. Tinha os pelos falhados, parecia um cão com sarna, focinho pequeno com os dentes à mostra. Diante desse terror todo,
Ele exclamou em voz alta: "Meu Deus!" E o bicho escutou e ficou olhando para ele. E daí que o pior aconteceu. As luzes se apagaram, pois já havia dado o tempo do sensor. Aonde meu pai estava, o sensor não pegava, e o único jeito de acender as luzes de novo era passar na frente do sensor ou em uma tomada que ficava dentro do chiqueiro. Meu pai disse que foi os minutos mais aterrorizantes da sua vida, pois ele ficou completamente cego, até os seus olhos acostumarem de novo com a escuridão total. Ele disse que só ouvia uma movimentação dentro do chiqueiro, mas não dava para identificar o que era o bicho ou o que eram os porcos. E ele lá, de pé na carreta do trator, com a espingarda em punho, com medo daquele bicho surgir do nada e pegar ele. Meu avô, de dentro do barracão, acompanhava tudo, só que não tinha visto o bicho. Ele só via meu pai assustado. Decidiu sair armado de um facão e ir até meu pai. Meu pai, naquelas alturas, já tinha esquecido que meu avô estava no barracão. E quando ele passou por trás do chiqueiro, acionou um dos sensores e tudo ficou claro novamente. Meu pai viu meu avô e entrou em desespero e gritou para que ele voltasse para o barracão. E quando olha próximo à cerca, o bicho estava lá. Ele mirou de qualquer jeito e atirou. Ele só soube que o tiro pegou porque a criatura deu um berro. E até ele carregar a espingarda de novo, no desespero, o bicho fugiu para o mato. Ele correu até meu avô e os dois se trancaram no barracão até o sol sair. No outro dia, contaram para minha mãe e para minha avó o que tinham visto. E minha avó já foi logo falando que era um lobisomem. O vizinho Zé Dito e a mulher dele veio perguntar ao meu pai se foi eles que atiraram naquela noite, pois ele ouviu o tiro, e se eles tinham pego o animal que estava matando as criações. Meu pai, por bem maior, achou melhor não falar o que tinha visto. Só disse que viu algo mexendo com os porcos e deu um tiro para cima para espantar. A mulher do vizinho encarou meu pai e disse: "Pela sua cara parece que viu uma assombração." E continuou: "O Zé Dito não gosta que eu falo, mas tenho certeza que tudo isso é obra do Chico, filho da Dona Dita. Aquele menino sempre foi estranho." Meu pai desconversou e deu um jeito de sair, dizendo que precisava resolver alguns assuntos. Passado alguns dias, para espanto de todos em casa, saiu uma conversa na vizinhança que o tal do Chico havia levado um tiro de raspão no braço de um desconhecido umas noites atrás e que ele não sabia explicar o que tinha acontecido. Logo depois, ele sumiu no mundo de novo e os bichos da vizinhança pararam de sumir. Bom, no ano seguinte eu nasci e após uns dias ao meu nascimento, o Chico foi visto novamente pela vizinhança e a mulher do vizinho Zé Dito correu em casa para avisar e foi logo falando: "Aquela peste do Chico voltou. Logo, os bichos começam a sumir de novo, você vai ver." Minha mãe respondeu a ela: "Deixa de bobeira, mulher." E ela disse para minha mãe: "Deixa de bobeira você que não abre o olho. Lobisomem gosta de criança nova." Bom, a partir daí, o que o meu pai conta é que logo ele se mudou com a minha mãe para a cidade. Segundo ele, para minha mãe ficar mais perto da minha avó materna, que ajudaria a cuidar de mim. Eu brinco com ele, que acho que foi para me esconder do amigo Chico dele, o lobisomem. Meu pai disse que depois de um tempo, o Chico sumiu de novo, e até hoje não se teve mais notícias dele. O sítio ainda é nosso. Meu avô mora lá. O meu pai trabalha lá até hoje com ele. Só que moramos na cidade. Dona Dita também é viva ainda e mora no mesmo lugar. Gostaria muito de ver a história do meu pai em seu canal. Obrigado. Tá aí, galera. Relato aí sensacional enviado ao canal
Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, se gostaram, deixa aquele like aí e se inscrevam no canal. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.